Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje é a nossa aula de revisão, né? Porque sexta-feira, nossa provinha, tá? Semana importante, como eu falei, semana de prova. E aí hoje a gente vai relembrar algumas coisas, alguns conteúdos que a gente trabalhou nesse último período, desde a primeira prova. Não dá pra gente trabalhar tudo, né? Não dá pra gente resolver questões de tudo. Basicamente a gente vai resolver questões a respeito desses conteúdos. Mas não dá pra gente trabalhar tudo, então alguns conteúdos ficaram de fora dessa revisão, tá? E aí fica aí a critério de vocês relembrarem, tá? Porque pode aparecer, teoricamente pode aparecer qualquer coisa na prova, tá? Mas a gente trouxe os principais que com certeza serão abordados na prova de vocês. E a gente vai trabalhar eles através de algumas questões, tá? A primeira parte, a básica, é fundamental, é as ideias de derivadas de funções, tá? Utilizar as principais propriedades de funções, regra de função composta, regra do quociente, regra do produto, derivação implícita, essas coisas, tá? Então essa é a primeira parte, e aí eu trouxe duas funçõezinhas para a gente trabalhar com essas ideias de derivada, tá? Então bora olhar aí, eu quero a primeira derivada dessas funções. Letra A, função f de x igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. E letra B, função f de x igual ao log natural de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x, tá? Então, quero calcular as derivadas dessas duas funções. Bora fazer a letra A aqui. Observa que nessa primeira função aí, a letra A, quero calcular a f' dela. E aqui nós temos uma espécie de composição de função, né? Eu tenho uma composição assim de uma função raiz quadrada de x e uma outra função 1 mais cosseno ao quadrado de x, né? Eu estou compondo essas duas funções, certo? Então, para a gente utilizar a derivação composta, derivar funções compostas, composição de função, o que a gente faz? A gente deriva a primeira função e depois a gente multiplica pela derivada da outra função, certo? A derivada da função que está dentro, está fazendo a composição. E observa que essa outra função também é uma outra composição de função, correto? É como se fosse, esquece 1, olha só para o cosseno ao quadrado. É como se eu tivesse a função x quadrado e a função cosseno de x. Eu estou compondo essa com essa. Ok? Então eu tenho uma espécie de três funções fazendo uma composição delas. Ok? Então, como é que a gente resolve primeiro a derivada dessa função como se fosse raiz quadrada de x? Qual que é a derivada da raiz de x? Direto. 1 sobre 2 raiz de x, né? Então aqui vai aparecer 1. Todo mundo está ligado nisso, não preciso ser tão detalhista, né? Então, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, só que o meu x é essa função que está aqui dentro. Ok? Mas não apenas isso, né? Aí eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função que está fazendo a composição, ou seja, tem que multiplicar pela derivada de 1 mais cosseno ao quadrado de x, tá? Aí, olha, isso aqui é uma soma. Derivada da soma, eu derivo a primeira e somo com a derivada da segunda, né? Observa, derivada de 1 é 0, vou colocar aqui, tá? Mais. Aí agora vem a derivada de cosseno ao quadrado, né? Observa, é como se você tivesse uma u ao quadrado composta com uma cosseno, né? Qual que é a derivada de uma função ao quadrado? O 2 cai, então fica 2 vezes o cosseno. Só que eu multiplico novamente pela derivada da função que está fazendo a composição, que é o cosseno, né? E qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno de x.
tá? Pronto, olha, esse zero aqui não vai interferir em nada, esse 2 com esse 2 aqui a gente pode cancelar. Então a derivada da função f do item A seria menos seno vezes o cosseno sobre a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. Tá? Essa daqui seria a resposta. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, então bora para a letra B. A letra B, vou colocar aqui novamente a função f de x, log natural, e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Essa função. Observa que essa também é uma composição de função. É? Também. Quais são as funções que estão sendo compostas aqui? A log natural de x com a e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Nessa? Tá? Então, para eu derivar essa função, solução aqui, para eu derivar essa função, o que eu faço? Qual que é a derivada do log natural de x, gente? 1 sobre x, tá? Log natural, derivada do log natural de x é 1 sobre x, não esqueçam disso, tá? Então fica 1 sobre o x, só que o x é essa função aqui de dentro, né? Então fica 1 sobre e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x, certo? Vezes. Aí agora tem que derivar essa função aqui, né? Bora derivar ela. Como que vai ser a derivada dessa função? Observe que eu tenho um quociente. Então tem que utilizar a propriedade da derivada do quociente, né? Então bora lá. Como que é a derivada do quociente? Só para a gente relembrar bem aqui, olha. Derivada do quociente, como que é? Deriva a primeira vezes a segunda menos a primeira derivada da segunda sobre segunda ao quadrado, né? Que é um borrãozinho. Deixa eu lembrar. Então bora lá. Derivada de e elevado a x, quanto que é? E elevado a x. É a própria função. Vezes a segunda, que é essa daqui. Menos a primeira vezes aí a derivada da de baixo. Derivada de 1 é 0, derivada de e elevado a x é ela mesma. Sobre a segunda ao quadrado. Ou seja, 1 mais e elevado a x ao quadrado. Belezinha? Tá? Então como é que fica aqui? Olha, aí você organiza, tá? Organiza até o final. Essa primeira ali não tinha muito que a gente organizar mais. Essa daqui dá pra gente mexer, olha. Aqui eu tenho 1 sobre essa fração. O que eu posso fazer? Posso inverter isso aqui, né? Então eu vou jogar 1 mais e elevado a x sobre e elevado a x vezes... Aí aqui eu posso aplicar a distributividade, olha, vai ficar assim, ó. E elevado a x vezes 1 da e elevado a x, mais e elevado a x vezes e elevado a x da e elevado a x ao quadrado, menos e elevado a x vezes e elevado a x também da e elevado a x ao quadrado, sobre 1 mais e elevado a x ao quadrado. Observa, isso aqui cancela com isso, correto? E um fator desse daqui com um fator desse aqui cancela também. Beleza? Aí sobra e elevado a x sobre e elevado a x vezes esse. Vou cancelar esse com esse também. Né? Sobra quem no numerador? 1, né? Sobra 1 no numerador. E no denominador sobra só um fator desse daqui. 1 mais e elevado a x. Pronto, tá aqui, ó. Essa derivada da função. Ok? Alguma dúvida aí? Então, beleza. 1 sobre 1 mais e elevado a x, tá? Então, pode aparecer alguma coisinha para você derivar funções. Você tem que lembrar essas propriedadezinhas, tá?
ainda em propriedades de derivação, bora olhar essa daí, derivada de função implícita, tá? Aí a gente mata logo, eu trouxe só esses exercícios de regras de derivação, porque isso foi uma coisa que a gente bateu bastante, resolvemos bastante exercício em sala de aula e etc, tá? Então olha lá, essa questão aí. Considere uma função y igual a y de x, dada implicitamente. Tem uma função y igual a y de x, dada implicitamente por essa equação aí, olha, 2x mais y ao cubo igual a x. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a y de x no ponto menos 1 em 1. Então, eu quero a equação da reta tangente em menos 1 em 1. Qual que é a equação da reta tangente nesse ponto aí? Ao gráfico dessa função dada implicitamente, tá? A primeira coisa que você pode observar é o seguinte, verificar se esse ponto pertence ou não à tua função, né? Ao gráfico da tua função. Ou seja, se ele pertencer ao gráfico da tua função, ele tem que satisfazer essa equação, né? Aí dá para fazer de cabeça, olha, 2 vezes o x, que é menos 1, dá menos 2, mais o y, que é 1, vai ficar menos 2 mais 1, dá menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1, que é exatamente o valor de x. Então, esse ponto, de fato, pertence ao gráfico dessa equação, dessa função implícita, tá? Aí, como é que a gente faz para encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de uma função, dado um ponto que pertence a essa função? Lembra lá da equaçãozinha da reta tangente? É assim, né? A gente pega a equação geral da reta, y igual a y0, coeficiente angular, x menos x0, não é isso? Aí você lembra, esse coeficiente angular aqui, ele é o que pra gente? Ele é a derivada da função no ponto em questão, no ponto x0 no caso, né? Vezes x menos x0. Ah, esse aqui é o meu x0, esse aqui é o meu y0, que é o ponto que pertence ao gráfico da minha função. Belezinha? Ah? Então, o que eu tenho que fazer? Olha, observa, y0 eu já tenho, é 1. x0 eu já tenho, é menos 1. Então, me falta o quê? Derivar essa função, para poder encontrar o valor da derivada no ponto x igual a menos 1. Dessa maneira, eu vou obter o coeficiente angular dela. Tá? Tá claro isso aí? Agora, como é que a gente deriva essa equação? Agora eu vou fazer bem aqui. Como é que a gente deriva essa equação implícita aqui? Sejam espertos, né? Eu preciso desenvolver esse cubo aqui? Não, né? Deriva normal, deriva isso aqui como se fosse x ao cubo, né? Qual que é a derivada de uma função ao cubo? Esse cubo cai, não é isso? Aí eu diminuo uma unidade do expoente, fica 2. Mas é só isso? Não, né? Aí eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função aqui de dentro. Aí agora sim, eu estou derivando em x, porque y é função de x. Tá? Então, qual que é a derivada de 2x? 2. E qual que é a derivada de y, sendo y uma função de x? É dy dx. Ou y'. Tudo bem? Tá claro isso aí? Beleza. dy dx, eu vou colocar y'. Não ficar escrevendo todo o tempo dy dx. Fica 2 mais y'. Igual. Aí eu estou derivando de um lado, eu derivo do outro também. Né? Qual que é a derivada de x? 1. Não é isso? Tudo bem? Aí, olha, aqui é o seguinte. Se você quiser isolar esse y aqui, fica ao seu critério. Tá? Esse aqui está me indicando que esse y' é uma função de x, tá? Isso aqui é a derivada da função y, que é a função de x. Se você quiser passar isso aqui dividindo, depois passar o 2 para lá, fica a teu critério. Eu geralmente não faço isso. O que eu faço logo? Eu pego o ponto e substituo na
na equação derivada, implicitamente. Tá? Fica assim, olha, substituindo menos 1 em 1, temos o seguinte, olha, aí vai ficar 3 vezes 2 vezes o x, quanto que é o x? Menos 1, mais o y, é 1 ao quadrado, vezes 2 mais, aí aqui eu substituo o y por 1, certo ou não? Não, né? Isso aqui é y' mesmo. Isso aqui é a derivada da função no ponto, que eu já estou calculando. Tá? Igual a 1. Então vai ficar como isso aqui? Observa, que fica 3, que fica menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Vezes 2 mais y' igual a 1. Então esse 3 eu passo para lá. 3 vezes 1, 3, passo para lá. 2 mais y' vai ser igual a 1 terço. Então y' vai ser 1 terço menos 2. Logo y', que é a derivada da função no ponto x0, vai ser quanto? Vai dar menos 5 terços. Que é o coeficiente angular. Não é isso? Tá certinho aí? Deixa eu só conferir se eu não errei conta. 2 menos 1. Isso mesmo, né? Aí tá. Aí agora eu venho e substituo aqui, olha. Então como vai ficar a equação da reta tangente? Y menos y0, que é 1, igual coeficiente angular, que é a derivada da função no ponto, menos 5 terços, vezes x menos o x0, que é menos 1. Tá? Então, y menos 1 vai ser igual a menos 5 terços vezes x dá menos 5x sobre 3. Menos 5 terços, aqui vai dar mais 1. Então, menos 5 terços vezes mais 1 dá menos 5 terços. E aí eu vou passar logo esse menos 1 para cá somando. Economizar um passo. Então, por fim, a minha equação vai ser menos 5 terços de x. Aqui, menos 2 terços, né? Certo? Tudo bem? Então, essa seria a equação da reta tangente ao gráfico dessa equação, dada implicitamente nesse ponto aqui, menos 1 em 1. Ok? E aí a gente trabalha uma questão, trabalhou logo 2 em 1, né? Que nós trabalhamos a ideia de derivação implícita e a ideia de reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto, tá? Alguma dúvida aí, gente? Então, bora passar, tá? Olha essa outra aí. A taxa em miligramas de carbono, na qual a fotossíntese ocorre para uma espécie de fitoplâncton, é modelada por essa função aí, P igual a 10i sobre i quadrado mais 9, tá? Em que I é a intensidade da luz, medida em milhares de velas. Para qual intensidade de luz P é máximo? E qual é essa taxa máxima? Deixa eu colocar os dados. A função é 10i sobre i ao quadrado mais 9, certo? E a intensidade da luz P é a taxa ele quer saber para qual intensidade P é máximo, ou seja, quero saber qual o valor de Y para que P seja máximo. E eu quero também saber qual que é esse valor, qual que é essa taxa máxima, ou seja, quanto que vale esse P quando ele é máximo. Tá? P máximo vale quanto? Certo? Isso é um problema de quê, gente? Hã?
Falem. Otimização, né? Um problema de otimização. Tô querendo trabalhar com máximos de função, né? Aí lembra, como é que a gente faz para trabalhar com em problemas de otimização? Tem uma funçãozinha aqui, olha, que modela o meu problema, tá? E eu quero primeiro saber qual que é esse valor dessa variável y, dessa variável i, que está fazendo o papel de x na minha função, né? No qual a minha função é máxima, ou seja, no qual esse p, que é a taxa, que é a função, seja máxima. E depois eu quero saber qual que é o valor dessa função máxima. Como é que a gente faz para encontrar máximo de função? Lembra? O que a gente faz? Primeira coisa, você deriva, né, a função, deriva a função. Depois que você derivar a função, você iguala a função a zero, você vai encontrar os pontos críticos, não é isso? Depois que você encontra os pontos críticos, você tem como classificar esses pontos críticos de duas formas, ou pelo teste da primeira derivada ou pelo teste da segunda derivada. O teste da primeira derivada significa você estudar o sinal da tua função e verificar onde ela troca o sinal dela. Se trocar de positivo para negativo, o ponto vai ser máximo. Se trocar de negativo para positivo, o ponto é mínimo. Ou você pode calcular, verificar isso pelo teste da segunda derivada, né? Você calcula a segunda derivada da tua função e calcula o valor da segunda derivada no ponto crítico. Se o valor da tua segunda derivada no ponto crítico que você encontrou for positiva, significa que a concavidade nesse ponto é voltada para cima, logo ele é ponto de mínimo. E se a segunda derivada for negativa, concavidade voltada para baixo, ele é ponto de máximo. E se a segunda derivada for nula, ele é ponto de inflexão, certo? Não, não sei. Não tem como eu afirmar pelo teste da segunda derivada. Aí ou eu vou para a terceira derivada ou então eu volto para a primeira. Melhor, aconselho voltar para a primeira aqui nas nossas questões, tá? Então, bora derivar isso aqui, né? Derivada do quociente, novamente. Então, você deriva a primeira, derivada de 10, eu estou derivando em função de i. Então, derivada de 10i é 10. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de i quadrado mais 9, quanto que é? 2i. Sobre a segunda ao quadrado, ou seja, i quadrado mais 9 ao quadrado. Aí dá para mexer aqui, para organizar melhor isso aqui, né? Então a pelinha vai ser... observa, aqui vai aparecer 10 vezes 9 dá 90. Aqui aparece 10i quadrado. E aqui aparece menos 20i quadrado. 10i quadrado menos 20i quadrado dá menos 10i quadrado. Sobre i quadrado mais 9 ao quadrado. Então tá aqui, olha. Derivada da minha função, p. Belezinha? Aí, calculei a derivada, o que eu faço? Igual a zero para encontrar os pontos críticos, né? Então, iguala isso aqui a zero, olha. Quando é igual a zero, isso aqui eu posso passar multiplicando, não vai interferir em nada, então eu vou trabalhar só com o numerador. Então vai ficar 90 menos 10i quadrado igual a zero. Ou seja, 10i quadrado é igual a 90. Aí esse zero eu cancelo com esse. Logo, i será igual a raiz quadrada de 9. Mais ou menos, só que estou trabalhando com intensidade, fico só com positivo, né? Mas eu vou colocar os dois, mais ou menos. Ficar mais ou menos 3. Esses pontos, já dá para eu classificar, só vai me interessar o 3, né? Que é o valor positivo, mas eu vou deixar os dois aqui. Esses pontos são os pontos críticos. Os pontos críticos. Tá? Pontos críticos. Aí eu preciso classificar esses pontos críticos, né? Bora ver como é que a gente classifica esses pontos.
Aí ou eu estudo o sinal da função, ou eu calculo a segunda derivada e vejo qual que é o valor da segunda derivada no ponto. O que vocês acham? Essa função aqui é fácil de estudar o sinal dela? É bem fácil, né? Observa, o denominador dela, aqui aparece i ao quadrado. Qualquer número, tanto positivo quanto negativo, ao quadrado, continua sendo positivo. Aí eu somo com um valor positivo, fica positivo. Eleva ao quadrado, continua sendo positivo. Então tudo isso aqui, olha, é sempre maior que zero. Estritamente maior que zero. Então, o único fator que faz o sinal dessa função variar é esse de cima, o numerador, né? Então, estudar o sinal de 90 menos 10i quadrado é facinho, né? Eu vou colocar aqui a função toda, pelinha. Estudar o sinal desse fator aqui é fácil, né? Por quê? Porque eu já calculei as raízes. Aqui, ó, menos 3 e 3. Tá bem aqui, olha. Menos 3 e 3 são as raízes desse fator, né? São os pontos críticos. Aí, esse fator é uma função quadrática. Com cavidade dela é voltada para cima ou para baixo? Para baixo, porque o coeficiente líder aqui é negativo. Então ela faz isso aqui, ó. Se faz isso, significa que essa parte aqui é a parte positiva do gráfico, essa aqui é a parte negativa e essa daqui também. Ok? Então, esse aqui é o sinal da pelinha. Tá? Como isso é refletido na minha função original, na função P? Significa que do menos infinito até o menos 3, a minha função é decrescente. Do menos 3 até o 3, a minha função é crescente. E do 3 até o mais infinito, a função é decrescente. Certo? O ponto que me interessa é o valor positivo. Esse ponto i igual a 3, ele é um ponto de quê, gente? Máximo. É um ponto de máximo local. Ok? Se ele é um ponto de máximo, ele é o valor que eu estava procurando. Ele é a resposta do meu problema, que eu queria o valor de I, da intensidade, para que a minha função, ou seja, para que a taxa P, seja máxima. Ou seja, a resposta aqui vai ser I igual a 3. Certo? Aí, para a segunda, como é que eu calculo o valor máximo de P? Qual que é a taxa máxima? Eu pego I igual a 3 e substituo na minha função original, né? Aí eu vou calcular o valor em que a taxa é máxima. Então, quanto que vai dar isso? P vai ser 10 vezes o I, que é 3, sobre I ao quadrado, é 3 ao quadrado, mais 9. Aí só calcular isso aqui, dá 30 sobre 9 mais 9, 18. Certo? Dá para simplificar isso aqui por 6, né? Então, P vai ser 5 terços. Pronto. Aqui. Então, I igual a 3 é a intensidade para que a taxa seja máxima e 5 terços é a taxa máxima. Belezinha? Alguma dúvida aí, gente? Bora fazer essa. Eu trouxe mais uma de problemas de otimização, mas bora fazer logo essa outra aí. Olha lá. Essa é uma questão clássica. Talvez vocês já tenham visto alguma parecida com essa, tá? Diz assim, olha, uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical.
Se a base dessa escada começa a escorregar horizontalmente a uma taxa constante de 0,6 metros por segundo, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando ele está a 4 metros do solo? Esse é um problema de quê, gente? Taxas relacionadas, né? Você tem uma velocidade ali, 0,6 metros por segundo, e eu quero exatamente a velocidade com que o topo da escada percorre a parede, quando esse topo está a 4 metros do solo. Tá? É um problema de taxas relacionadas, certo? Só para a gente entender melhor. Bora fazer a ilustração aqui, ó. Tá aqui o solo. Tá aqui a parede, aqui. Aqui a parede. Aí tá aqui a escada. Tá aqui a escada, tá? Aí ele diz, primeiro, ele diz que o comprimento da escada é de 6 metros. É isso? O comprimento da escada é 6 metros. Aí ele diz que a base da escada começa a escorregar horizontalmente a uma velocidade de quanto é? A uma taxa constante de 0,6 metros por segundo. Aí ele pergunta, com que velocidade o topo aqui da escada, olha, com que velocidade esse topo da escada começa a escorregar, quando a altura dele em relação ao solo for de 4 metros. Certo? Bom, aqui, obviamente, eu vou ter um ângulo reto, né? Em um ângulo reto. O normal é que a parede seja perpendicular ao solo, né? Tá? Então, vamos supor que aqui seja um ângulo reto. Então, aí, essa base começa a escorregar para cá, olha, horizontalmente, e, obviamente, o topo começa a escorregar, né? Para baixo. Nesse sentido, para baixo. Quero saber qual que é a velocidade desse escorregão aqui para baixo do topo, certo? Bom, aqui eu posso supor o seguinte, olha, a base vai percorrer uma certa distância. Quando ela está escorregando, ela percorre uma certa distância. Eu vou chamar essa distância de x, certo? E o topo também, ele percorre uma distância nesse sentido. No caso, eu quero qual que é a taxa de variação dessa distância quando ela for exatamente de 4 metros. Certo? Então, eu vou dizer, ela vai percorrer uma distância nesse sentido, aqui eu vou chamar de y essa distância. Chamar de y, tá? Então, pelos dados do problema, o que é esse 0,6 metros por segundo? É a taxa de variação, que é a velocidade, dessa distância em função do tempo. Ou seja, isso que ele me deu é dx dt igual a 0,6 metros por segundo. Tá? Aí ele quer o quê? Ele quer dy dt, a taxa de variação desse comprimento aqui que ele vai percorrer em metros por segundo. Só que quando esse y for igual a 4 metros. Certo? Aí lembra, para você trabalhar com taxas relacionadas, você precisa de uma espécie de equação que relacione as variáveis que você tem no teu problema. Para você poder derivar essa equação e aparecer as tuas taxas. Né? Pelo modelo do problema, qual que é a equação ou qual que é a relação que envolve as variáveis x e y, gente? Pitágoras nesse triângulo, concorda? Se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo, eu vou obter o seguinte, olha, que x² mais y² é igual a 6 ao quadrado. Não é isso? Ok? Aí, se eu derivo essa equação em t, estou derivando em função de t, em função do tempo, tá? Então, se eu aplico aqui, olha,
derivada em função de t aqui, x² mais y², derivado dos dois lados, em função de t, o que nós iremos obter? Qual que é a derivada de x² em relação a t? Qual que é a derivada de x² normal? 2x. Correto? Mas é só isso? Não, aí vezes a derivada dessa função em relação a t. Ou seja, vezes dx dt. Certo? Mas, qual que é a derivada de y²? 2y. Só isso? Não, né? Aí vezes a derivada da função de y em relação a t. Ou seja, dy dt. Igual a... Qual que é a derivada da constante? 0. Igual a 0. Ok? Beleza? Observa, eu posso simplificar tudo por 2 para facilitar logo minha vida. E eu vou obter o seguinte, olha, que y vezes dy dt vai ser igual a menos x dx dt. Observa, esse cara aqui eu já tenho, é 0,6, né? Que é a taxa de variação da variável x em relação a t. Esse cara aqui eu quero. O y eu tenho, porque eu quero essa taxa de variação quando o y é exatamente 4. Só que eu não tenho ainda o x, mas tem como eu encontrar ele? Tem. Né? Como é que eu encontro esse x aqui? Bora fazer bem aqui no cantinho. Como é que eu encontro o x? Eu aplico Pitágoras de novo aqui, né? Então vai ficar, olha, y² mais x² é igual a 6 ao quadrado. Ou seja, y², que é 4, y que é 4 ao quadrado, mais x² é igual a 36. Ou seja, x vai ser igual... Aqui dá 16. Vou passar para lá. Vai ficar 36 menos 16 dá 20. E esse quadrado do x passa em forma de raiz. Não vou me preocupar com o sinal negativo da raiz, porque eu estou trabalhando com distância. Tá? Então, só que raiz de 20 é 5 vezes 4, né? Raiz de 4 é 2. Então fica 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 metros. Ok? Aí eu venho e substituo os valores que eu tenho. Olha. O y é 4 vezes dy dt igual a menos o x, que deu 2 raiz de 5, vezes dx dt, que é 0,6. Tá? Aí, olha, eu posso dividir logo aqui, olha, 4 por 2 sobram 2 aqui. Aí esse 2 eu vou passar dividindo, certo? Então, dy dt vai ser igual, deixa eu passar aqui só para dividir. Dy dt vai ser igual a menos 0,6 raiz de 5 sobre 2. Passei o 2 dividindo. Logo, dy dt vai ser igual a menos 0,6 por 2 dá 0,3 raiz de 5 metros por segundo, né? Metros por segundo. Pronto, essa é a resposta. A taxa de variação com que o topo da escada está descendo, a velocidade com que ele está descendo, é 0,3 raiz de 5 metros por segundo. Tá? Aí pode surgir uma dúvida aqui. Por que é negativo aqui? Por conta do sentido, né? Porque ele está indo para baixo. Significa que ele está descendo a uma taxa, a uma velocidade 0,3 raiz de 5 metros por segundo. Esse negativo é por conta do sentido que aparece. É igual que se você estiver puxando um bote, por exemplo. Aí tem um bote, tem uma corda, você está puxando esse bote a uma certa velocidade. Como você está puxando esse bote, ele está indo no sentido contrário. Então, a velocidade com que você está puxando ela é negativa. A taxa de variação ela é considerada negativa. Entendeu? Por isso que é negativa. Alguma dúvida? Ok? Beleza. Sim, cadê aqui? Ah! Essa daqui, olha. Construção de gráfico. Eu trouxe 3 questões
Só que, obviamente, a gente não vai conseguir construir o gráfico de tudo isso, porque ainda tem mais umas questões aí. Então, eu acho que no máximo a gente consegue fazer 2 daí. E aí, sexta-feira eu passei lá nas salas de monitoria e tal. Achei pouca gente nas salas. Tem muita gente que não vai para as monitorias, tá, gente? Dia de sexta. A gente conversou já. A gente já conversou, já batemos um papo. Eu pedi para que vocês saíssem, assistissem toda a aula. Tem gente que não está cumprindo o acordo. E pedi também para que vocês se fizessem presente nas turmas de sexta-feira e na monitoria aqui nos plantões de dúvida. E tem gente que não está indo, tá? Então a gente precisa desse feedback, precisa desse retorno de vocês para a gente poder ajudar vocês também, certo? E aí sexta-feira eu conversei com os meninos, eles estavam resolvendo alguns problemas de otimização, resolveram primitivação também. Quase não resolveram, né? Porque eu mandei eles pararem de resolver algumas de primitivação e resolver logo construção de gráfico. Tá? Mas hoje eu tenho uma questãozinha de primitivação aí, só para depois vocês não... Se der tempo a gente faz ela, só para depois vocês não ficarem chorando. De repente cai na prova, o professor disse que não era para resolver. É para resolver sim, tá? Tá, mas vamos fazer essa daí de gráfico. Bora fazer a letra A. Letra A, a função f de x igual a menos x ao cubo mais x quadrado, né? Bora fazer a letra A, depois a gente faz a letra C, né? A gente faz a letra C depois. A B eu deixo para vocês fazer. Tá, então bora lá no passo a passo. Construção de gráfico, como que é? Primeira coisa que a gente faz, domínio da função. Qual que é o domínio dessa função? Todos os reais, né? Não tem nenhuma restrição aí, então posso atribuir à variável x qualquer valor real, né? Domínio dela todos os reais. Segunda coisa, raízes, né? Bora calcular logo as raízes. Como é que a gente faz para calcular as raízes da função? C é igual a função a zero. Ou seja, você vai obter o seguinte, olha, menos x ao cubo mais x quadrado igual a zero. Ou seja, aqui, como é que a gente resolve essa função, essa equação? X ao quadrado em evidência. Põe x ao quadrado em evidência que você vai obter menos x mais 1 igual a zero. E daqui, se o produto de dois fatores é zero, significa que pelo menos um deles é zero. Ou seja, o x quadrado é zero, e daqui eu tiro que x é zero. O menos x mais 1 é zero, e daqui eu tiro que x é 1. Então esses dois camaradas aqui são as raízes da minha função. Tenho duas raízes. Observa que o zero tem multiplicidade de 2, tá? Ok? Tá, domínio raízes. Agora o que que a gente faz? Crescimento e decrescimento. Né? Então bora para crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento. Para a gente verificar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, o que que a gente faz? Primeira derivada, né? Então calcula a primeira derivada da função, f' de x. Como que é a f' de x? Menos 3x quadrado mais 2x. Certo? E agora? Agora eu igualo a primeira derivada a zero. Para eu poder encontrar o quê? Os pontos críticos. Né? Então, igualando a primeira derivada a zero, eu obtenho o seguinte, olha. Menos 3x2 mais 2x igual a zero. Aqui, novamente, para facilitar, eu posso pôr o x em evidência. Vai ficar menos 3x mais 2 igual a zero. Né? Ou seja, ou x é zero, ou o menos 3x mais 2 é zero. E daqui eu retiro que o x é igual a 2/3. Então, tenho esse e esse pontos críticos. Certo? Que eu tenho que classificar. Aí, mesma coisa, ou eu estudo o sinal da minha função, ou então vou para o teste da segunda derivada. Essa daqui é simples, eu vou estudar o sinal dela. Tá?
Observa, a f duas linhas, desculpa, a f', ela é dessa forma. Ela é uma função quadrática. As raízes dela são 0 e 2/3, que a gente acabou de encontrar, 0 e 2/3. A concavidade dessa função quadrática é voltada para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Para baixo, né? Então ela faz isso aqui, ó. Né? Então se ela faz isso, essa parte aqui é negativa, essa parte aqui é positiva e essa aqui é negativa. Tá? Ou seja, como que isso é refletido para a minha função original? Vai ficar assim, ó, na minha função original. Isso aqui ela decresce, isso aqui ela cresce e aqui ela decresce novamente. Né? Negativa, positiva, negativa. Ok? Daí eu já posso verificar os sinais, os pontos de máximo e de mínimo e os intervalos de crescimento e decrescimento, né? Então bora lá. Onde a f é crescente, qual que é o intervalo onde ela é crescente? Do 0 ao 2/3. Certo? Onde a f é decrescente? Ela é decrescente do menos infinito ao 0, união do 2/3 até o mais infinito. Ok? Aí eu classifico os pontos críticos. Mínimo local. Quem é mínimo local? 0. Aí você coloca logo o par ordenado. Para quando for construir o gráfico, já saber onde é que vai estar o par ordenado. É 0 e quanto? Aí para eu saber o valor, eu venho aqui e substituo, olha. 0 e 0. Vai dar 0 quando eu substituir aqui. Né? 0 e 0. Mínimo local. Só tem esse mínimo local, né? Máximo local. Máximo local, 2/3. 2/3, aí eu descubro logo qual é o par ordenado. O valor da função. Tá? Aí para eu descobrir, eu venho aqui e substituo, né? Vai ficar menos 2 ao cubo 8, 3 ao cubo 27, mais 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 27 menos 8, 7 por 9, 3, 3 vezes 4, 12, 4 sobre 27, 4 27avos, tá? Então aqui é 4 27avos. Ok? Beleza? Pronto, mais uma etapa concluída, certo? E descobrir intervalo de crescimento, decrescimento, pontos de máximo, pontos de mínimo. Ainda não teve ponto de inflexão. Ah, mas para eu descobrir o ponto de inflexão e os intervalos onde a concavidade é voltada para cima ou para baixo, eu calculo o quê? Segunda derivada. Então bora lá, segunda derivada da função. Aí olha para essa aqui, a segunda derivada dela. Fala. Menos 6x mais 2. Tá aqui, segunda derivada, facinha, né? Aí, o que eu faço? Vou igualar a segunda derivada a 0. Para encontrar os candidatos a pontos de inflexão. Né? Ou seja, vai ficar como aqui? Fica menos 6x mais 2 igual a 0. Então, x vai ser igual a 1/3. Né? Passo o 6x para lá, depois passo dividindo, simplifica 1/3. Tá? Ok? Beleza? Aí eu vou estudar o sinal dessa segunda derivada, que ela é fácil de estudar o sinal, olha. Aqui a raiz dela é 1/3, acabamos de encontrar. Ela é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular dela é negativo. Ela faz assim, olha. Tá? Então aqui é positivo, aqui é negativo. Tá? Como que isso é refletido para a minha função original? Para a minha função original significa que do menos infinito até 1/3 a concavidade é voltada para cima, porque a segunda derivada é positiva. E de 1/3 até o mais infinito a concavidade é voltada para baixo, porque a minha segunda derivada é negativa. Ou seja, concavidade,
especifica lá, concavidade para cima. Qual o intervalo? O intervalo é do menos infinito até 1/3. Concavidade voltada para baixo, especifica também, do 1/3 até o mais infinito. Pontos de inflexão. Existe? Relembra, o que é ponto de inflexão? Ponto onde a concavidade muda. Era para cima, que ficou para baixo. Então o ponto de inflexão é 1/3. Né? Aí eu descubro logo o par ordenado. Aí para descobrir o par ordenado, eu venho no 1/3, substituo aqui na minha função e calculo, né? Jogo 1/3, que vai ficar menos 1 sobre 27, mais 1 sobre 9, 27, menos 1, 3, 2 27avos. Tá? Aqui dá 2 27avos. Pronto. Já dá para construir? Até que dá, mas primeiro eu calculo as assíntotas, né? Calculo as assíntotas. Primeira coisa, tem assíntota vertical? Não, por quê? Porque o domínio são todos os reais. Né? Então vem aqui, aí você escreve assíntota. Mas diz lá, tá? Diz lá, assíntota vertical não existe, pois domínio da função são todos os reais. Ok? E horizontal tem? Aí eu tenho que calcular, né? Mas muito provavelmente não vai ter. Como é que a gente calcula a assíntota vertical? Desculpa, a assíntota horizontal. Calculo o limite, quando x tende a mais, eu vou calcular os dois logo de uma vez, mais ou menos infinito da função. Menos x ao cubo, mais x quadrado. Aqui como é que a gente calcula esse limite? Limite, quando x tende a mais ou menos infinito. Aqui eu posso pôr x ao cubo em evidência. Aí vai ficar menos 1 mais 1 sobre x. Tanto faz quando x vai para mais ou menos infinito, isso aqui vai para 0. Certo? Quando x vai para mais infinito, aqui vai para mais infinito, só com esse menos 1 vai para menos infinito. E quando x vai para menos infinito, aqui vai para menos infinito, só que com esse menos 1 aqui vai para mais infinito. Vou colocar assim. Então, quando x vai para mais infinito, a função vai para menos infinito. Quando x vai para menos infinito, a função vai para mais infinito. Ok? Beleza? Aí agora o gráfico, né? Não precisa de assíntota oblíqua. Tá? Teve um pessoal perguntando sobre a assíntota oblíqua, porque viram lá na lista de exercício, mas foi um errinho, tá? Bora lá. Bora colocar as informações. Raízes. 0 e 1. 0, 1. Bem aqui. Então o gráfico vai passar nesses dois pontos. Máximo. Máximos locais. 0 e 0. 0 é um ponto de mínimo. Então provavelmente vai fazer uma coisa assim. E o 1 é ponto de máximo. E as coordenadas, 1 não, 1 é raiz. Qual que é o máximo? 2/3, né? 2/3 é menor que 1, né? Então deixa eu aumentar essa escala aqui. O outro é 1/3, então deixa eu aumentar essa escala. Vou colocar 1 bem aqui. 1/3, 2/3. 2/3, 1/3.
Tá? É 2/3 e 4/27. 4/27 é menor que 1. Que está aqui o 1. Bora colocar 4/27 bem aqui assim. Tá? Então 4/27 e 2/3. Então vai passar bem aqui. Ponto de inflexão, 1/3 e 2/27. 2/27 tem que ser menor que 4/27. Então bem aqui assim. Tá? Intervalo de decrescimento, onde a função é decrescente. Olha aqui, ó, do menos infinito até o zero. Do menos infinito até o zero. Então ela deve fazer isso aqui assim, olha, decrescente. De fato, porque quando eu vou olhando para valores muito grandes, só que negativo de x, ou seja, quando x tende a menos infinito, a minha função tende a mais infinito, ela sobe. Certo? Aí ela vem aqui, esse cara é um ponto de mínimo local. Né? Então ela continua aqui, ó, e observa, a concavidade continua voltada para cima até o 1/3. Então ela vem voltada para cima até aqui, ó. Que é 1/3. Voltada para cima, certo? Quando chega no 1/3, ela passa a ser voltada para baixo. Ela faz isso. E observa, o 2/3 é máximo local. Ela vem no 2/3 e ele aqui é um máximo local. Então ele faz isso, desce. E o 1 é raiz, tem que passar no 1. E quando x tende a mais infinito, a função tende a menos infinito. Então está aqui. Esse é o gráfico da função. E embora. Ok? Alguma dúvida? Ah, tá. É porque a segunda derivada aqui é uma função afim, uma reta. O coeficiente angular dela é negativo, então ela é decrescente. Essa aqui é a parte positiva. Essa aqui é a parte negativa da função. Quando a segunda derivada é positiva, a concavidade da função é voltada para cima. Segunda derivada negativa, a concavidade voltada para baixo. Entendeu? E como mudou a concavidade, era para cima e depois de 1/3 passou a ser para baixo, ele é um ponto de inflexão. Certo? Que é isso aqui, ó. Voltada para cima, para cima, para cima. Bem, até aqui. A partir daqui ela já passa a ser voltada para baixo. Beleza? Ok, gente? Bora fazer a outra? Bora fazer a letra C. Apagar aqui. Observa, essa primeira aí foi fácil, né? Foi fácil porque é uma polinomial, simples e tal, e as coisas vão surgindo bem bonitinho. Essa segunda também é fácil, só que você requer um pouco mais de atenção. Primeiro porque ela é uma função quociente, né? Olha como que ela é. Letra C. É f de x igual a 12 vezes 1 menos x sobre x ao quadrado. Ok? Então bora fazer essa com calma, tá? Tranquilidade, bora lá. Passo a passo. Domínio dessa função f aí. Todos os reais, só isso? Com exceção do zero. Eu não posso atribuir o valor zero, porque senão vou ter problema aqui no denominador. Então já mudou alguma coisa. Né? Provavelmente, o zero, a reta x igual a zero, o eixo y vai ser uma assíntota vertical. Você já começa a desconfiar disso. Né? Raízes. Raízes, f de x igual a zero. Ou seja, 12 vezes 1 menos x sobre x2 igual a zero. Esse cara aqui eu passo multiplicando, vai dar zero. Vou ficar com 12 vezes 1 menos x igual a zero. 12 eu passo dividindo, vai dar zero também. E o x eu passo para lá, x igual a 1. Então eu tenho apenas uma raiz. Belezinha? Isso aqui é a raiz.
Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Então bora lá. Próximo passo. Crescimento e decrescimento, né? Crescimento e decrescimento. Para eu calcular crescimento e decrescimento, eu preciso da primeira derivada. Aí aqui você já tem que ter mais atenção, porque a primeira derivada aqui já vai ser a derivada de uma função quociente, né? Então bora lá. F', fazer devagar com calma. Derivada da de cima, quanto que é? O 12 é constante. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos x é menos 1. Aí menos 1 vezes 12 dá menos 12. Ok? Tudo bem? Derivada da primeira vezes a segunda, que é x², menos a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de x², 2x, sobre a segunda ao quadrado, ou seja, x². Muita atenção, tá? Cuidado. x². Aí observa, eu tenho um fator x aqui e 4 fatores x aqui. Eu posso simplificar logo. Posso cancelar um fator x daqui, com um daqui, sobram 3 aqui embaixo. Ok? Então, f', derivada, vai ser quanto? Menos 12x, menos 12 vezes 1 dá 12, vezes 2 dá 24. Menos e menos mais, 12 vezes 2, 24, vezes x dá 24x. Sobre x². Logo, a derivada dessa função vai ser quanto? 24x menos 12x dá 12x, menos 24, sobre x². Tá aqui, ó, bonitinho. Primeira derivada da função. Tudo bem? Aí agora iguala a primeira derivada a 0. Encontrar os pontos críticos. Esse cara eu passo para lá multiplicando, não vai ter problema. Eu vou ficar com 12x menos 24 igual a 0. Logo, x vai ser 24 sobre 12. Logo, x vai ser igual a 2. Um ponto crítico. Certo? Então, tem esse ponto crítico aqui. Ponto crítico. Belezinha? Tá? Agora, bora classificar ele. Aí eu estudo o sinal dessa função. Com muita atenção no sinal dessa função. Tá? Observa. Vou colocar ela aqui. F', 12x menos 24 sobre x². Observa. Esse primeiro fator, ele vai interferir no sinal da função? Sim ou não? Sim. E o de baixo? Também. Porque é cubo aqui. Tá? Então, se eu coloco valores positivos, isso aqui vai dar positivo. Se eu coloco valores negativos, isso vai dar negativo. Então, tem que estudar o sinal devagar. Bora olhar o sinal do fator de cima. Qual que é a raiz desse fator? A gente já calculou. 2. Observa. Isso aqui é uma reta. Coeficiente angular é positivo. Então ela é crescente, faz isso. Então aqui é a parte positiva dela. Isso aqui é a parte negativa dela. Segundo fator, x². x², qual que é a raiz de x²? A única raiz que ele tem? 0. Só que o 0 está no domínio da função? Então bolinha aberta aqui, cuidado. Tá? Para valores maiores que 0, isso aqui vai ser positivo ou negativo? Positivo. E para valores menores que 0, negativo. Aí eu venho e olho o sinal da minha F', que é a interseção desses dois. Aqui aberto no 0, fechado no 2. Aqui vai ser menos e menos, mais, menos e mais, menos. Só colocar esse 0 bem aqui para não...
menos, mais e mais, mais. Então esse é o sinal da minha primeira derivada. Logo, para a minha função original, como é que vai ficar? Aqui vai ser crescente, aqui vai ser decrescente e aqui vai ser crescente. Beleza? Aí bora lá. F crescente, intervalos, menos infinito até o zero, zero aberto. Lembrando que o zero não está no domínio. E do 2 até o mais infinito. F decrescente. Do 0 até o 2. Beleza? Máximo local. Máximo local. Quem que é? O 0, correto? Não, ele não está no domínio da função. Máximo local não existe. Mínimo local. Mínimo local, 2. Só que é 2 e quanto? Aí eu pego o 2 e jogo aqui na minha função. Né? Então vem para cá. Vai ficar 12, vou fazer bem aqui, 12 vezes 1 menos 2 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 12 por 4 sobram 3, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Tá? Então 2 e menos 3. Ok? 2 menos 3. Pronto. Então, mais uma etapa concluída com sucesso, né? Próxima etapa. Concavidades, né? Concavidades. Então, tem que calcular a derivada dessa função. Mais atenção ainda. Né? Então, bora lá. F duas linhas de x. Deixa eu tomar água aqui. F duas linhas. Quem é que vai ser? Derivada da primeira, 12, vezes a segunda, que é x ao cubo, menos a primeira, que é 12x menos 24, vezes a segunda, 3x quadrado, sobre a segunda ao quadrado, ou seja, x à sexta. Com cuidado. Aí observa, eu tenho 3 fatores x, 2 fatores x e 6 aqui. Eu posso simplificar logo. Vou tirar 2 daqui e 2 daqui. Sobram 4. Tá claro aí? Então, F duas linhas vai ser o quê? 12x menos 12 vezes 3, 36x, menos e menos mais 24 vezes 3, 72. Sobre x à quarta. Logo, F duas linhas de x vai ser o quê? 72. 12 menos 36 dá menos 24. X sobre x à quarta. Aqui. Segunda derivada. Beleza? Aí agora o que eu faço? Bora estudar, bora calcular os candidatos a ponto de inflexão depois de dar o sinal. Tá? Então, F duas linhas, vou fazer menor aqui para ver se cabe tudo aqui, inclusive o gráfico. F duas linhas igual a 0. 72 menos 24x sobre x à quarta igual a 0. Fazer direto. Isso aqui passa multiplicando. Então vai ficar 72 menos 24x igual a 0. 24 passa para lá, depois passa dividindo. X vai dar quanto? 3. Né? Porque 3 vezes 24 é 72. Ok?
Beleza? Tá claro o que eu fiz? Então tá. Tá claro, tá claro. Agora eu vou estudar o sinal dela. Vou estudar o sinal bem aqui. F duas linhas. Observa. A raiz da F duas linhas é o 3. Vou colocar bem aqui. Vou colocar o primeiro fator. Fazer devagar. Cadê? F duas linhas. Tá aqui, ó. 72 menos 24x. É o 3 aqui, olha. Isso aqui é uma reta. Crescente ou decrescente? Decrescente. Faz assim. Coeficiente angular negativo. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Qual que é o outro fator? X à quarta. Certo? Então, bem aqui, ó, x à quarta. Só que esse fator ele não interfere no sinal da minha função, né? Mas eu vou colocar aqui, olha. Só para lembrar que uma raiz dele é o zero e que o zero não está no domínio da função. Só que ele é todo positivo, sempre positivo. Não vai interferir no sinal, né? Então, a minha F duas linhas, como que é o sinal dela? Aqui é o 0, aberto. Aqui é o 3, fechado. Aqui vai ser mais. Aqui é mais. E aqui é menos. Né? Menos e mais, menos. Como é que isso é refletido para a minha função? 0, 3. Aqui com cavidade para cima, com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Ok? Beleza? Tá? Então, com cavidade para cima, onde é? Do menos infinito até o zero. Por isso que eu coloquei o zero. Entendeu? A sutileza. Por isso que eu coloquei o zero aqui. Para quando eu for colocar os intervalos com cavidade para cima, eu não colocar assim, olha, do menos infinito até o 3. Que aí estaria errado. Por quê? Porque nesse intervalo aqui não entra o zero? Sim ou não? Com certeza. E o zero não está no domínio da função. Então tem que ter cuidado. Tá? Então é do menos infinito até o zero. União 0 até o 3. Tá? Com cavidade para baixo. Do 3 até o mais infinito. Ponto de inflexão. Só temos um, não é? O único ponto de inflexão é o ponto 3 em x e quanto em y? Aí eu venho aqui para a função, substituo e verifico quanto que dá. Vai ficar, olha, substituir o 3 aqui, ó. Vai ficar 12 vezes 1 menos 3 sobre 3 ao quadrado. Simplifica um 3 daqui com 3 daqui dá 4. Aqui vai dar menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8 sobre 3. Então dá 3 e menos 8 sobre 3. Nem aqui. Ok? Acabou? Não, né? Assíntotas. E essa aqui tem que ter cuidado também, porque pode ser que eu tenha uma assíntota vertical. Bora começar por ela. Como é que calcula a assíntota vertical? Limite quando x tende àquele ponto que não pertence ao domínio da função, que é quanto? 0. Só que eu tenho que estudar tanto pela direita quanto pela esquerda. Vou colocar assim logo, de uma vez, tá? Da minha função, a minha função é 12, 1 menos x sobre x ao quadrado. Observa, quando x vai para 0, tanto pela direita quanto pela esquerda, isso aqui também vai para 0. Isso aqui, ou seja, esse fator de cima vai para 12. E esse fator de baixo vai para 0. E para 0 sempre por valores positivos. Concorda? Porque eu estou elevando ao quadrado aqui. Então, isso aqui vai sempre para 0 positivamente. Então, tem uma constante e o denominador sempre vai para 0. Para quanto vai a minha função toda? Para mais infinito. Certo? Vai para mais infinito, tá? Aí, agora eu calculo as possíveis assíntotas. Sim, então eu concluo o que aqui? Logo, x igual a 0 é assíntota vertical. Vou tentar construir o gráfico bem aqui.
nesse cantinho. Bora ver se vai dar. Próximo. Limite quando x tende a mais ou menos infinito. Fazer de uma vez também. De 12, 1 menos x sobre x2. Tá? Aí aqui eu posso pôr o x em evidência, vai ficar limite, quando x tende a mais ou menos infinito. Aí eu vou colocar x vezes 12 vezes 1 sobre x menos 1 sobre x2. Tá certo? Simplifica um daqui com um daqui. Tanto faz o x ir para mais ou menos infinito. Isso aqui vai para zero. Certo? Aí o numerador vai para menos 12 e o denominador vai para mais ou menos infinito. Logo, tudo vai para zero. Porque eu tenho uma constante e o denominador está crescendo cada vez mais. Então, vai para zero. Isso significa o que para a gente? Que y igual a zero é uma assíntota horizontal. Logo, y igual a zero é assíntota horizontal. Tá claro? Agora bora para o gráfico. Bora ver se dá aqui o gráfico. Colocar o eixo y é 0, 2, 3. Deixa eu colocar o eixo y mais para cá, então. Bora lá. Domínio. Não entra um zero e a gente viu que o zero ele vai ser uma assíntota vertical. Ou seja, o gráfico não vai cortar o eixo y. Não vai passar pelo eixo y, tá? Raiz, ou raízes, só tem uma. É 1, bem aqui, ó. 1. Vou colocar 1 bem aqui. 1, 2, 3. Observa, o 2, ele é um ponto de mínimo local. Né? Mínimo local, esse bem aqui, ó. E é o 2 e menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Mínimo local. Quem mais? Máximo local não existe. O 3, ele é um ponto de inflexão. Bem aqui, ó. 3, um ponto de inflexão. Bem aqui, ó. 3 e menos 8 terços. Menos 8 terços dá menos 2, alguma coisa. Né? Então, menos 2 aqui, menos 8 terços vai estar bem por aqui assim. Menos 8 terços. Bem aqui. Faz par ordenado com... Tá? Vai ficar legal. Tinha que ter mais quadro para cá. Mas tudo bem. E aí? Aí observa. Quando o x vem pela esquerda, quando você se aproxima do zero pela esquerda dele, a tua função vai para mais infinito. Então ela faz isso aqui, ó. Vai para mais infinito. Entendeu? E quando você vai para menos infinito, a tua função vai para zero. Então ela faz isso aqui, ó. E embora para cá assim, ó. Certo? Tá? Quando você se aproxima do zero pela direita, zero pela direita, também a tua função vai para mais infinito. Ela faz isso aqui assim, ó. Também vai para mais infinito. Certo? Aí ela passa no 1, que é raiz. Passa no 1, que é raiz. Ela vem embora para cá. Assim. O 2, ele é... Deixa eu melhorar isso aqui. O 2, ele é um ponto de mínimo local. Então faz isso aqui, ó. E observa que a concavidade
lá do menos infinito até o zero e do zero até o 3 é sempre para cima. De fato, olha, com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para cima, tudo aqui para cima, olha. Com cavidade voltada para cima até aqui, ó, no 3. Quando chega no 3, a concavidade muda, voltada para baixo. Certo? Ele é um ponto de inflexão. Aí vem embora e vem se aproximando aqui do eixo das abscissas. Por quê? Porque quando x vai para mais infinito, a minha função vai para zero. Então ela vem se aproximando para o eixo das abscissas aqui, assim. Tá? Porque o gráfico não ficou muito bom. Precisava de um pouco mais de quadro. Deixa eu pôr aqui no GeoGebra para vocês olharem melhor. Olha aqui, ó. Qual que é a função? 12, 1 menos x sobre x ao cubo, né? Não, x ao quadrado, né? Olha aí, ó. Esse aqui é o gráfico, olha. Vem aqui, ó, vem crescendo aqui para o zero, tanto pela esquerda quanto pela direita do zero, tá? Para cá também, ó, vem para zero. Esse ponto bem aqui, olha, menos 2 e menos 3 é um ponto de mínimo local. Aí até aqui no 3 e menos 8/3, que está bem aqui, ó, com cavidade voltada para cima. A partir daqui a concavidade já é voltada para baixo. Aí ela vem se aproximando aqui, olha, do zero, cada vez mais. Então esse aí é o gráfico da função. Ok, gente? Alguma dúvida? Tá? Então, observa. Não tem muito o que errar se você fizer as coisas direitinho, entendeu? Faz o passo a passo que você chega lá, tá? Essa letra B aí eu deixo com vocês, tá? Deixar para vocês a letra B. Bora fazer essa aqui, tá? Observa essa daí, ó. A gente ainda tem alguns minutos aí, uns 15 minutos dá para resolver. Observa. A água está saindo de um tanque em forma de um cone invertido a uma taxa de 10.000 centímetros cúbicos por minuto. A água está saindo, certo? No momento em que a água está sendo bombeada para dentro a uma taxa constante. Então ela está saindo, no momento que está entrando a água no cone, entra a uma taxa de 10.000 centímetros cúbicos por minuto. Tá? O tanque tem 6 metros de altura e seu diâmetro no topo é de 8 metros. Ok? 6 metros de altura, tem o tanque, e o diâmetro no topo dele, que é um cone invertido, tem 8 metros. Se o nível da água está subindo a uma taxa de 20 centímetros por minuto, quando a altura é 2 metros, encontre a taxa com que a água está sendo bombeada para dentro do tanque. Ok? Então, como é? Você tem um tanque aqui, olha, cilíndrico não. Um tanque na forma de um cone, tanque cônico invertido. Tá? Aqui, mais ou menos assim. Aí aí tem a água que está saindo aqui, ó. Por exemplo, tem, sei lá, tem um furo aqui assim, e a água está saindo. Tá? A taxa de variação, ou seja, a velocidade com que está, a vazão com que está saindo o líquido, a água desse tanque, é de quanto? Vou colocar assim, olha, taxa de variação de saída, vou chamar VS, em relação ao tempo. É um problema de taxas relacionadas, ok? Então, dVS, dt é igual a 10.000 centímetros cúbicos por minuto.
Ok? Tudo bem? Aí, só que está saindo, mas está entrando também uma certa quantidade de água. Tá? Está entrando aqui também uma certa quantidade de água. Ok? Tem que estar entrando uma certa quantidade de água, porque ele diz que o nível da água no recipiente cresce a uma vazão de quanto? Uma velocidade de quanto? Ó, o nível da água está subindo a uma taxa de 20 centímetros por minuto. 20 centímetros por minuto é a velocidade com que o nível da água está subindo. Observa. O nível da água ele varia de acordo com o tempo. Concorda? Certo? Para cada tempo eu vou ter um certo nível de água aqui. Então eu não sei quanto que mede esse nível da água em um certo instante, mas eu sei que ele é uma função de t. Então eu vou colocar aqui o Hzinho aqui, olha, que vai ser o nível da água. Ou seja, ele está me dizendo, olha, que a taxa de variação desse Hzinho, da altura do nível da água, em função do tempo, é de 20 centímetros por minuto. Ok? Beleza? Aí ele me dá duas informações importantes. Ele me diz que a altura toda do recipiente é quanto? 6 metros. 6 metros de altura. E me diz que o diâmetro é 8 metros. Ou seja, o raio aqui é quanto? 4 metros. Ok? Que o diâmetro é 8, então o raio é 4. Tá? Aí ele pergunta o seguinte: encontre a taxa com que a água está sendo bombeada para dentro do tanque. Eu quero saber qual que é a quantidade de água que está sendo bombeada para dentro do tanque. Ou seja, eu quero o volume de água que está entrando no tanque. Né? Ou seja, eu quero a taxa de variação do volume de água que está entrando no tanque em relação ao tempo. Taxa de variação. É claro que aqui está em centímetros cúbicos por minuto, então eu vou deixar aqui também em centímetros cúbicos por minuto. Beleza? Ok? Observa. Essa quantidade de água, esquece o restante, só olha para essa parte onde está preenchido com água. Isso aqui varia de acordo com o tempo. Ou seja, essa altura, o nível da água varia de acordo com o tempo. E é claro, como vai aumentando aqui as seções horizontais aqui, essas seções elas vão aumentando também. Ou seja, esse raiozinho aqui, olha, da seção, ele aumenta, ele varia de acordo com o tempo também. Então, tanto o raio quanto essa alturazinha aqui, olha, tanto esse Rzinho quanto esse Hzinho são funções de t. Eles variam de acordo com o tempo. Então, como é que eu consigo medir? Primeira coisa, como é que eu calculo o volume de água nesse recipiente em um determinado tempo, t? Como é que eu calculo a quantidade de água nesse recipiente em um determinado tempo t? Observa, está entrando uma certa quantidade de água, mas também está saindo. Como é que eu sei a quantidade de água que tem lá nesse recipiente? É a quantidade de água que entrou menos a quantidade de água que está saindo. Em um determinado tempo. Eu fixo um tempo. Como é que eu encontro o volume de água? Quantidade que entrou menos a quantidade que saiu. Tá? Ou seja, o volume de água nesse recipiente é o volume de entrada, vou colocar assim, olha, menos o volume de saída, concorda? Ah, se eu derivar isso aqui, essa igualdade, em relação a t, eu vou ter o seguinte, olha, que a taxa de variação do volume em relação ao tempo t, de água em um determinado instante, vai ser igual à taxa de variação de entrada em relação a t, menos a taxa de variação do volume de saída em relação a t. Concorda com isso? Tá? Derivo aqui, derivo aqui, derivo aqui. Obtenho essa relaçãozinha entre as taxas de variação do volume em um certo tempo t
do volume de entrada nesse tempo e do volume de saída nesse tempo também. Beleza? Tá bom? Bom, esse cara aqui é o que nós queremos. Isso aqui eu quero, olha. Esse cara aqui eu tenho, que é quanto? Quanto que é o volume de saída? 10.000 centímetros cúbicos por minuto. Certo? Bom, se eu tiver esse cara aqui, olha, aí eu substituo os valores e acabou o meu problema. Só que esse cara é a taxa de variação do volume em um certo instante. Se eu fixar um instante, por exemplo, esse instante aqui, tirei, sei lá, uma foto aqui dessa ilustração, tá? Olhei para esse momento, o que eu vou ter? Como é que eu calculo o volume de água desse conezinho aqui? Como é que eu calculo o volume de água desse conezinho? Volume é o que? A área da base, que é πr², vezes a altura, que é hzinho, dividido por 3, porque é um cone, né? Então, bora anotar isso aqui. Volume em um certo instante t vai ser π vezes r² vezes a altura, que é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Mas observa que tanto a alturazinha do líquido quanto o raiozinho dessas seções aqui horizontais variam com o tempo. Certo? E olha, uma dica, ele me deu a taxa de variação da altura. Poxa, se eu conseguisse escrever esse volume só em função de H, eu poderia derivar esse cara, apareceria a taxa de variação dele, que é o que eu quero para substituir aqui, olha. E apareceria dHdt, que é o problema me deu. Então a questão é eu encontrar uma forma de substituir, de tirar esse Rzinho e substituir ele por alguma relação envolvendo H. Entendeu? Como é que eu faço isso? A gente já fez um exercício. Você pode olhar para esse triângulo bem aqui, olha. Esses dois triângulos que aparecem, olha. Esse triângulozão e esse triângulozinho e tirar uma razão de semelhança entre eles. Lembra como a gente fez? A gente fez assim, ó, vou fazer bem aqui no cantinho, olha. Faz assim, olha. Olha, essa alturazinha está para a altura total, que é quanto? Quanto que é a altura total do recipiente? 6. Assim como esse raiozinho está para o raio total, que é quanto? 4. Ou seja, esse Rzinho vai ser 4H sobre 6, que simplificando, o Rzinho vai ser 2H sobre 3. Beleza? Aí eu vim aqui, olha, substituo essa relaçãozinha. Por que isso é válido? Porque eu estou calculando quanto que vale o raiozinho em relação à altura em um certo instante. Esses dois caras variam de acordo com o tempo. Tá? Aí eu venho aqui e substituo. Então eu vou obter o seguinte, olha, o volume em um certo instante vai ser π vezes o raio, que é 2H sobre 3, ao cubo, vezes H sobre 3. Vou colocar o 3 bem aqui. Ah, esse 3 é esse aqui. Então o volume vai ser quanto? 2 ao cubo é 8. Oh, que cubo? Aqui é quadrado, né? 2 ao quadrado, 4. Π. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Vezes H ao quadrado vezes H, dá H ao cubo. Então tá aqui, olha. Encontrei uma expressão que me dá o volume em relação à altura, o nível da água, em um certo instante. Ok? O que eu posso fazer agora? Derivo isso em relação a T. Aí, quando eu derivo isso em relação a T, eu obtenho o seguinte, olha. Taxa de variação do volume em relação a T vai ser o quê? 4π sobre 27 é constante, fica aqui. Vezes, qual que é a derivada de H ao cubo? 3H ao quadrado. Só isso? Não, vezes dHdt, que eu estou indicando, estou derivando em relação a T. Então, vezes a derivada de H em relação a T. Tá? Posso simplificar esse 3 com esse 27, dá 9. Então, dV dt vai ser igual a 4π
sobre 9 H ao quadrado dH dt. Tudo bem? Ok? Só que ele pede o seguinte, olha. Ele quer a taxa de variação de água que está entrando, quando H é quanto? Só volta lá rapidinho. Quando H é 2 metros, olha, se o nível de água está subindo a uma taxa de 20 centímetros por minuto, quando a altura é H2, quando a altura é 2 metros, encontre a taxa com que a água está sendo bombeada para dentro. Então eu quero essa taxa de variação aqui, olha, quando esse Hzinho é 2 metros. Só que observa que aqui está tudo em centímetros. Então, 2 metros são 200 centímetros. Tudo bem? Aí eu venho e substituo bem aqui, olha. dV dt vai ser 4π sobre 9 vezes o H, que é 200, ao quadrado, vezes o dH dt. Quanto que é? 20. Tá bem aqui, ó. dH dt é 20 centímetros por minuto. Tá? Então, vezes 20. Isso aqui vai dar quanto? Aproximadamente não, dá pra gente ver mais ou menos quanto que vai dar. Aqui, ó, dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32, não é? Aqui eu vou ter 4 zeros, 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho um zero. Π sobre 9 centímetros cúbicos por minuto. Então, é isso aqui, ó. Essa é a taxa de variação do volume em um certo instante t, certo? Em função do tempo. Só que eu quero a taxa de variação do volume de entrada. Aí eu venho e substituo aquilo que eu encontrei aqui, o que ele já me deu na questão, e encontro esse valor, tá? Então vai ficar como? Só para finalizar. Só para finalizar. Então, olha, eu sei que dV dt é a taxa de variação do volume de entrada em relação a t, menos a taxa de variação do volume de saída em relação a t. Tá certo? Então, esse cara aqui deu 3.200.000 π sobre 9. Esse cara aqui é o que eu quero. Menos esse cara que ele me deu, que é 10.000. Certo? Aí eu passo esse 10.000 para cá somando, né? Então, dV é sobre dt é 3.200.000 π sobre 9 mais 1.000. Tá bom, deixa assim mesmo. Mais 10.000, aliás. Centímetros cúbicos por minuto. Pronto. Ele não me deu π aproximado, então deixa assim. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Tá certinho? Então, gente, olha, tinha mais um problema aí, mas não dá tempo. Que era o problema, era mais um problema de otimização, tá? Era esse aqui. Só ler aqui rapidinho com vocês, vou deixar para vocês lerem, tentarem fazer. Tá? Que é um fazendeiro dispõe de 200 metros de cerca para cercar 2 currais adjacentes. Quais devem ser as dimensões, ou seja, x e y aí, para que a área cercada seja máxima? Né? Então, observe, como é que se calcula a área desse cercado aí? Base, que é quanto? 2x vezes a altura, que é y. Aqueles 200 metros de cerca é para cercar todo o curral. Então, você precisa do perímetro, né? O perímetro vai ser 200. Qual que é o perímetro aí? 1, 2, 3, 4. 4x, 1, 2, mais 3y. 4x mais 3y é igual a 200. Aí você isola uma variável em função da outra, joga na função da área e calcula... O que ele quer? E calcula os valores de x e y para que a área seja máxima. Tá? Então vou deixar aí para vocês fazerem. Tá lá nas notas de aula, tá? Tá lá no Moodle. Aí já
Não sei, quando é que vai ser postada a aula hoje? Só amanhã, tá? Ok? Então, gente, estudem bastante, tá? Até sexta-feira e desde já uma boa prova a todos, tá? Estudem, estudem, estudem. Tchau.